estão mutilando a Bíblia. Várias porções das Escrituras já foram tiradas. Acusações fortes, né? Bora entender essa situação? Eu sou o professor Marcelo e seja bem-vindo ao canal Apocalipas. Tive a ideia de gravar um vídeo com este tema porque recentemente um amigo me perguntou: Marcelo, por que tiraram a parte final de Apocalipse 1, verso 2? A parte que ele se refere diz o seguinte: as coisas que viste, as que são e as que necessitam acontecer após esta. Ele me fez essa pergunta porque na sua Bíblia atual não havia tal expressão, mas ele possuía uma Bíblia antiga e nesta Bíblia sim. O que houve? Por que tiraram este texto da Bíblia? Bem, para entendermos o que houve, será necessário aprender um pouquinho sobre o processo de reprodução da Bíblia. Quando João escreveu lá no século I o seu livro, os materiais não eram tão resistentes. O texto que João escreveu não existe mais. O que temos nos dias de hoje são apenas cópias de cópias. E essas cópias eram escritas à mão. E nesse processo, infelizmente, havia erros. Alguns erros eram imediatamente corrigidos, mas outros não. E o pior é que este erro, ele também se propagou por todo o mundo. Porque em 1516, Erasmo de Roterdã, ao unir manuscritos que continham essa parte, ele produziu o que é conhecido como o texto recebido. E no texto recebido, essa expressão aparecia. As primeiras traduções da Bíblia eram baseadas no texto recebido. As Bíblias em todos os idiomas do mundo continham esta expressão. E foi assim que esse erro dominou o mundo. Você deve estar se perguntando: como podemos ter certeza que este texto é um erro? Vou explicar por quê. Em 1844, Constantino Tischendorf encontrou em um mosteiro no Monte Sinai o Codex Sinaiticus, uma Bíblia antiga, lá do século IV. E este manuscrito era anterior a todos os manuscritos que Erasmo tinha usado para produzir o seu texto. Foi assim que colocou-se em dúvida o texto de Erasmo. E no século XIX, com a evolução da arqueologia, foi aparecendo muitos manuscritos e percebeu-se algo. Todo manuscrito que era muito antigo não trazia essa expressão. Foi aí que os estudiosos concluíram que essa expressão, na verdade, era um acréscimo feito posteriormente ao texto. E aí, galerinha, tá gostando dos nossos vídeos? Então clica no curtir. Inscreva caso você ainda não seja inscrito e lembre-se de ativar o sininho para receber notificação dos próximos vídeos. E claro, coloque aí nos comentários a sua opinião, as suas perguntas. Queremos ouvir você. Bora pro vídeo! Bem, como vocês podem perceber, os estudiosos não estão mutilando a Bíblia. Pelo contrário, estão fazendo um trabalho árduo para nos oferecer um texto fidedigno, o mais próximo do original. Hoje existem 4 correntes de reconstrução do texto bíblico. Existem aqueles que continuam defendendo o texto receptus, porque acreditam que Deus deu a mensagem para os apóstolos e continuou protegendo essa mensagem até os dias de Erasmo. Tem também aqueles que criticam essa visão, que ficou conhecido como o texto crítico. Estes acreditam que o melhor texto é aquele baseado nos manuscritos mais antigos, e principalmente aqueles que têm um texto mais curto. Existe também o texto majoritário. Estes defendem que manuscritos com erros eram geralmente eliminados. Por isso, eles acham que o melhor texto é aquele que foi mais vezes copiado. Existe um trabalho recente também de Wilbur Pickering, que é o texto da família 35. Este texto é baseado na teoria que o melhor texto é aquele que contém menos erros. Só que isso é muito discutível. Por quê? Alguns acreditam que este texto ele só é sem erros porque ele foi muito corrigido. Ou seja, ao invés de ser um texto original sem erros, provavelmente foi o erro mais corrompido da Bíblia. Quem produziu o texto eram pessoas semi-analfabetas e alguns erros, sim, foram cometidos.
Além dessas, eu quero propor também a minha teoria, a teoria do método poético. Bem, mas esse já é o assunto do nosso próximo vídeo. Te espero lá.